Então, para começar, gente, a gente tem que saber o que é clima. O clima é o conjunto de estados atmosféricos que vai acontecer num lugar específico por um determinado tempo, tá? A média desse tempo é 30 anos. Eles analisam esse local por 30 anos para poder dizer como aquele clima é. Tem que ser essa média. A área responsável que vai estudar cientificamente o clima é a climatologia. Já a meteorologia vai estudar os fenômenos atmosféricos, vai analisar esses fenômenos e as interações com a superfície terrestre. Por exemplo, frentes frias, vindas de ciclones, esses fenômenos que acontecem na atmosfera, mas que interferem aqui na superfície. Elementos climáticos. Bom, elementos climáticos, pessoal, são grandezas atmosféricas que representam as propriedades de um determinado lugar, tá? Elas são... Bom, para começar, a gente vai ver radiação. Radiação, gente, é o calor recebido pela atmosfera, principalmente do Sol, ok? Essa radiação, ela vai originar as zonas térmicas ou climáticas da Terra, junto, obviamente, com a inclinação que a Terra possui. Essa radiação, ela não chega igual em todas as partes do planeta. Por isso, nós temos essas variações de zonas: polar, temperada e tropical. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse esquema para a gente ver como é que são divididas essas zonas. Nos polos, eu tenho zonas mais frias, então são chamadas de zonas polares. Nós temos em cima do norte, né, polar do norte, que é no polar ártico, e embaixo no antártico, polar sul. No esquema, ambos representados em azul. Abaixo das zonas polares, nós temos as zonas temperadas. Então, elas estão representadas em verde, novamente. No hemisfério norte, zona temperada do norte. No hemisfério sul, zona temperada do sul. No meio, ali próximo à linha do Equador, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, nós temos as zonas tropicais, tá? Que vão ficar no meio, ok? Então, são as zonas que a gente tem na Terra e são formadas, originadas, devido à quantidade de radiação que é diferente em cada parte do planeta. Temperatura atmosférica. Bom, temperatura, gente, atmosférica é a medida de quantidade de calor, tá? É quantificar o calor que tem na atmosfera que vem do Sol, que vem da radiação do Sol. Então, se vem mais calor, a temperatura é maior. Se vem menos calor, a temperatura é menor. Aqui a gente tem que pensar em quantidade, tá bom? O que seria calor? Calor é a troca de energia entre corpos. É uma energia em movimento, tá? Em trânsito. Tá sempre passando de um corpo para o outro. Quando a gente fala calor do Sol, o Sol está emitindo essa energia para outros corpos, no caso a Terra, os animais, os vegetais, estão recebendo essa energia. E sempre vem de como? A troca de calor sempre acontece do corpo mais quente para o corpo menos quente, até que haja um equilíbrio entre esses corpos, tá? É só a gente pensar que quando a gente está com frio e alguém nos abraça, nos aquece, porque passa calor dessa pessoa pra gente. Temperatura, gente. Temperatura é medida de energia. De novo, eu estou quantificando uma energia térmica presente em um corpo. Eu tenho a minha temperatura, um outro animal tem a sua própria temperatura. É o que é presente em um corpo, ok? Não é essa troca. A troca dessa energia é calor. Umidade, gente. Umidade está relacionado com quantidade de vapor de água que tem na atmosfera. Esse vapor de água vem da onde?
da evaporação da água em todos os lugares e da respiração dos seres vivos, porque quando a gente tem o processo de respiração, a gente está produzindo e eliminando água, ok? Ela pode ser umidade absoluta e umidade relativa. A absoluta é o quanto tem de vapor de água total na minha atmosfera. E a relativa é o quanto tem de água necessário para que chova, para que aconteça a precipitação. Pressão atmosférica. Pressão, gente, eu tenho uma coisa pressionando. O que está sendo pressionado? A camada de ar. É o peso dessa camada de ar em um determinado ponto da superfície terrestre. A gente tem que relacionar isso também à temperatura, tá? Quando a temperatura é muito alta, o ar ele é expandido, ele é espalhado. E aí, a diminuição da pressão. Você não tem uma pressão tão grande. Já quando a temperatura está baixa, esse ar é comprimido. É como se nós apertássemos esse ar. Quando a gente aperta alguma coisa, a pressão aumenta, né? Então, é assim, a gente aperta esse ar e há, então, um aumento da pressão atmosférica. Essa pressão, ela vai variar de local para local, tá, gente? Varia de lugar, varia de temperatura também. Fatores climáticos são características geográficas que vão determinar o comportamento de um clima em um local, tá? Eu vou ter algumas coisas que vão interferir se aquele clima vai ser mais quente, vai ser mais frio, vai ser mais tropical, vai depender desses fatores. Eles atuam em conjunto e influenciam os elementos climáticos, o comportamento e os biomas que se constituem em determinada região. Esses fatores vão influenciar nesse comportamento e no bioma. Quanto mais um fator for presente num determinado bioma, obviamente vai ser interferido por esse fator. Vamos ver os fatores um a um para a gente poder entender um pouco melhor isso. Bom, o primeiro fator que a gente vai ver é a latitude. O que é a latitude? Latitude é a distância de um local em relação à linha do Equador. E eu meço essa latitude em graus, tá? Então, é como se fosse uma distância de um lugar qualquer, que eu tenho que ter como referência, para a linha do Equador, ok? A altitude também é uma distância, mas ela é vertical, tá? E ela acontece entre um local e o nível do mar, tá? Continentalidade e maritimidade são distâncias ou proximidades de um local em relação a grandes corpos de água, como por exemplo os oceanos, e vão interferir na umidade e temperatura do local. Gente, sempre que tiver água, a gente tem que associar a umidade. Se eu tenho mais água, tenho mais evaporação, tenho mais umidade do ar, porque eu tenho mais vapor de água na atmosfera. E assim sendo, eu também tenho uma temperatura mais amena, ok? Lugares mais secos, a temperatura é mais alta, porque eu não tenho essa dissipação de água e retorno em forma de precipitação. Vegetação. A vegetação também vai contribuir para a umidade do ar, porque a gente tem que lembrar que a umidade ela vem também da respiração dos organismos e da evapotranspiração, ou seja, essa vegetação transpira, perde água para o meio ambiente e perde água para a atmosfera. Lembrando, eu perco o vapor d'água para a atmosfera, aquela minha atmosfera fica mais úmida. E aí eu tenho também uma diminuição de temperatura. É só pensar que lugares muito com uma vegetação bem rica é mais fresquinho, né, gente? É só a gente pensar. E, obviamente, se eu tenho mais umidade, eu vou ter mais vapor de água na atmosfera. Uma hora isso vai acabar voltando para cá como chuva. Massa de ar. São porções de ar atmosférico que vão ter características homogêneas e vão se deslocar por toda a superfície terrestre. Correntes marinhas também vão ser extensas porções, só que de água, se deslocando nos oceanos.
São formadas pelos ventos e pela movimentação da Terra, principalmente pelo movimento de rotação. Os biomas da Terra, gente, vamos falar rapidinho deles, não é novidade pra gente, todo mundo já estudou aqui os biomas e a gente vai estudar bem assim, passando por eles. Bom, primeiro a gente vai ver a tundra. A tundra, ela é de clima polar, então ela fica nas zonas polares, tem pouca chuva e pouca umidade. De novo, a gente relaciona sempre umidade à chuva. O inverno, a neve congela o solo e a vegetação fica bem escassa por causa desse congelamento, né? Já no verão, parte dessa neve vai descongelar. E aí surge uma vegetação rasteira, pequena, de gramíneas, musgos, que vai servir de alimentos para animais herbívoros, que também vão ter que suportar esses climas frios, tá? São animais adaptados a esses climas. Taiga. A taiga também é chamada de floresta de coníferas porque a variação é muito pouca, é mais coníferas mesmo nesse bioma. É uma planta, é uma vegetação que aguenta esse clima bem rigoroso, com bastante frio e frio bem forte, bem intenso e com neve. A fauna é diversificada, mas lembrando novamente que os animais que suportam esse clima também precisam se adaptar a isso. Então, eles têm mais pelos, mais gordura, alguns hibernam. Os que não se adaptam muito migram, né? Voltam no verão e vão no inverno para outras áreas. Floresta temperada. Tem uma variedade de flora, mas também árvores também são adaptadas ao clima frio. E no outono elas perdem as folhas. Em função disso, é chamada de floresta decídua, por perder essas folhas no outono, tá? A fauna é rica e os climas são temperado e subtropical. Desertos. Bom, deserto a gente encontra em praticamente todos os continentes. Claro que a gente não vai encontrar na Antártida, né? Lá a gente não vai encontrar. Mas tem pouca precipitação e os dias são temperaturas muito altas, 50 graus em média. Como não tem muita precipitação, ele tem dias muito quentes e noites muito frias, então oscila muito do dia para a noite, tá? 50 graus durante o dia e 0 ou menos à noite. A fauna e a flora também tem que se adaptar a essas condições, então assim, são cactos que perdem pouca água, né? São dromedários, camelos que têm aquelas corcovas com armazenamento de gordura para suportar aquelas longas caminhadas. Então é bem específico para deserto. Campos e savanas também a gente encontra bastante, também com exceção dos polos, né? O clima é desértico, então eu tenho aqueles climas mais secos e semiárido. Então o semiárido ele tem um pouquinho mais de precipitação do que o desértico e as temperaturas ficam acima de 28 graus. A vegetação é rasteira, mas também pode ter arbustos e árvores de médio porte. E as raízes são adaptadas para captar água, porque tem pouca água ali também. A fauna é bastante diversificada, ela vai depender de cada lugar que ela tiver, então vão ser diferentes de acordo com os lugares. Por último, floresta tropical, gente. É a maior diversidade de flora, os animais também são bem variados, sendo de pequeno e médio porte. Clima tropical e equatorial, ou seja, um pouco mais quente. Em consequência disso, tem mais taxa de evaporação. Tá, pessoal? A gente fica por aqui. Só demos uma passada nos biomas e clima. E a gente se vê no próximo vídeo. Boa semana de estudos a todos. Um beijo para todos vocês.